Antes de começar o vídeo, peço que deixem o like e se inscrevam no canal para apoiar o trabalho. Espero que aproveite o vídeo, porque tá muito bom. Essa é a história do continente do domínio de batalha, um mundo cheio de poder. Por lá vivia uma galera casca grossa, cheia de guerreiros fortes, mas todo mundo sabia que o fim estava chegando. Desde o começo desse continente, tinha uma profecia rolando que dizia que, numa certa noite, nem mesmo os guerreiros mais poderosos iam conseguir evitar a desgraça. Segundo essa previsão, todos os guerreiros já teriam morrido até lá, e só uma pessoa teria a chance de salvar o mundo. Essa pessoa seria o escolhido, o filho sagrado dos céus. Mas ele não era desse mundo não. Ele ia ser mandado pelos próprios céus para ajudar o povo. Diziam que o poder desse filho sagrado seria tão absurdo que só de andar, ele já mudaria o rumo do vento. E seus socos seriam fortes o bastante para mexer com o clima. Com a lança dele, dava até para quebrar o céu. Diferente dos outros, ele não ia precisar de exército para enfrentar os mestres, porque o cara ia liderar uma força invencível, que nunca cansava nem vacilava. É com essa ideia que começa a história dele, mostrando como esse filho sagrado chegou a ser tão poderoso e como ele iria proteger o mundo inteiro, sozinho. A história começa num templo. Uma mulher, rezando com todo fervor, contava para Deus sobre um sonho esquisito que teve na noite passada. No sonho, Deus tinha dito que qualquer desejo dela seria atendido. Com os olhos cheios de lágrimas, ela falou o que sempre quis, ter um filho. Do lado dela, o marido estava quieto, com um olhar triste. O filho deles tinha morrido fazia 10 anos. E desde então, a mulher vivia com a cabeça meio fora do lugar. Às vezes falava com uma sabedoria estranha. Outras vezes dizia umas coisas que não faziam o menor sentido. Sabendo que já estavam velhos, o cara nem cogitava mais ter outro filho. Achava isso impossível. Só se fosse um milagre mesmo. Tipo Deus mandando um filho do céu. E foi aí que, bem nesse instante, uma figura apareceu descendo do céu direto para eles. A mulher pediu para o marido continuar rezando, jurando que o filho deles só voltaria se eles continuassem com fé. De repente, o teto do templo explodiu, e um garoto caiu ali, bem na frente deles. Era Han Shang, um jovem de 19 anos, que acordou meio zonzo, sem entender nada do que estava acontecendo. Ele estava todo dolorido, e reparou que até a roupa dele era diferente. Confuso, lembrava que trabalhava como carregador, mas agora nem via mais a roupa de antes. A mulher, emocionada, segurou a mão dele e agradeceu a Deus por ter mandado seu filho de volta. Han Shang, sem entender nada, tentava acompanhar o que ela dizia, enquanto o homem também estava em choque, se perguntando se aquilo era mesmo um presente dos céus. Han Shang puxou a mão de volta e, com educação, perguntou quem eles eram. Disse para a mulher que, beleza, ela podia desejar o que quisesse, mas que não dava para simplesmente adotar um desconhecido do nada. Eles nem se conheciam. Como ela podia dizer que ele era o filho dela? O homem soltou um suspiro e disse que Han Shang era um moleque sem educação, que a primeira coisa que um filho devia falar para a mãe era com carinho, não daquele jeito. A mulher, brava, deu um tapa no marido e mandou ele parar de insultar o filho deles. Cansado da confusão, Han Shang pediu uma explicação. Quando olhou bem para as roupas deles, que pareciam coisa de época, e comparou com as que ele mesmo estava usando, ficou desconfiado de que tinha viajado no tempo. Tudo ali estava estranho demais. Mais tarde, Han Shang foi com o casal numa carroça puxada por cavalos. O homem, lembrando do que o garoto tinha dito antes, perguntou se ele não era mesmo daquele mundo. Han Shang confirmou, dizendo que tinha perdido a memória e só lembrava de uns pedaços da vida anterior. Ele sabia que se chamava Han Shang, que tinha 19 anos, e que a vida dele antes não tinha sido fácil. Contou que carregava sacos de 50 quilos por 3 dias seguidos, mas não lembrava o porquê de tanto esforço. Não fazia ideia de quem era sua família. Nem tinha lembranças de amigos, muito menos sabia como foi parar naquele lugar. A tia, preocupada, disse: "Filho, esquece isso por agora. Quer comer alguma coisa? Quando a gente chegar em casa, eu faço uma comidinha gostosa pra você." Já o tio, mais sério, falou: "Menino, você caiu do céu. Sabe o que isso significa nesse continente? Eu conheço um lugar onde você pode encontrar as respostas que tá procurando." A cena então muda pra Academia Oriental. Lá, o professor entra na sala de testes, dá uma olhada em Han Shang e comenta: "Esse garoto tá usando o uniforme da nossa academia. Se ele caiu mesmo do céu, pode ser que ele seja o escolhido." Um aluno que estava por perto, desconfiado, rebate: "Mestre, como a gente pode ter certeza disso? Todo dia nesse continente aparece gente dizendo que é o escolhido. Esse moleque aí podia ser só mais um desses." O mestre, firme na resposta, disse que iam descobrir se era verdade ou não, mas já mandou o recado: se alguém ali tivesse mentindo, não ia sair impune. Ele olhou para Han Shang e falou: "Tá vendo aquela pedra ali? Vai lá e põe a mão em cima."
Han Shan foi andando até a pedra, meio pensativo. Achava o pessoal meio doido, mas não pareciam ser maldosos. Pensou que encostar numa pedra não devia fazer mal nenhum. Então resolveu ir ver no que dava. Ele encostou a mão na pedra, e nada aconteceu. Um dos alunos, chamado Discípulo, soltou uma risadinha e disse: "Ele já tá ali faz tempo. Nenhuma reação. Deve ser só mais um farsante." O mestre, já perdendo a paciência, resmungou: "Tão só perdendo meu tempo. Açoitem todos com 50 golpes e mandem embora. Quem esses caras acham que são? Brincando com profecia. Não percebem que a verdadeira esperança pode surgir do lugar mais inesperado?" Foi nesse momento que Han Shan teve uma visão sinistra. Do nada, se viu transportado para outro mundo. Uma voz misteriosa chamava por ele: "Você é o escolhido. Vem até mim, Han Shan." Confuso, ele pensava: "Onde é que eu tô? De quem é essa voz?" Na frente dele apareceu uma figura toda armadurada, dizendo: "Você tá muito fraco. Esperava que meu novo hospedeiro fosse mais poderoso, mas por enquanto você não tem força para usar todo o meu poder. Vou ter que liberar isso aos poucos." Enquanto isso, um exército se aproximava, falando com respeito: "Senhor, você voltou. Finalmente nosso monarca vai reinar de novo." Han Shang, sem entender nada, pensava: "Quem são essas pessoas? Por que estão me chamando de monarca? No meu mundo, eu era só um trabalhador braçal. Agora parece que sou um rei, mas nem consigo controlar meu próprio corpo. Eles estão chegando cada vez mais perto." De volta pro presente, Han Shang tirou a mão da pedra. O mestre ficou pasmo. É a primeira vez que essa pedra sagrada responde a alguém. Biante, preocupada, gritou: "Meu filho, o que estão fazendo com você?" Han Shang, ainda meio grogue, reclamou: "Que tipo de truque é esse? Se eu ficasse com a mão nessa pedra por mais tempo, podia ter morrido. Como vocês me tratam assim?" O mestre olhou para Jin Sang, outro aluno da academia, e disse: "Você sabe o que fazer agora." Jin Sang confirmou: "Sim, mestre, entendido." Aí ele chamou: "Armadura de batalha, venha até mim." Na mesma hora, uma armadura surgiu cobrindo o corpo de Jin Sang, revelando que ele era um armadurista de batalha de nível 9. Han Shang ficou impressionado. "Caramba, subestimei esse cara. Mas ele é tipo um homem de ferro. De onde saiu um armadurista tão forte assim?" Jin Sang se aproximou e agarrou Han Shang por trás. Han Shang, tentando se soltar, perguntou: "Por que você tá me segurando? O que você vai fazer?" Pensando com ele mesmo, Han Shang lembrava que o corpo dele era forte por causa do trabalho pesado, mas mesmo assim não conseguia se soltar. "Esse cara é forte demais. Nem consigo me mexer." Jin Sang, tranquilo, respondeu: "Me perdoa. Tô só te ajudando." E colocou a mão de Han Shang de novo na pedra. Na hora, uma energia monstruosa explodiu da pedra, jogando Jin Sang para trás. Ele ficou chocado. Que força absurda! Nem com minha armadura conseguia aguentar. O mestre, vendo tudo, ficou de queixo caído. Hoje a gente está presenciando um momento histórico. A maior força desse mundo acabou de despertar. Han Shang, o armadurista do general divino Lu Bu, acabou de marcar e já alcançou o nível de rei humano direto. Jin Sang, tentando entender o que estava rolando, murmurou: "Como isso é possível? O primeiro a marcar geralmente vira só um guerreiro padrão de nível 1. Mas esse filho sagrado pulou todos os 9 níveis direto pro nível rei humano." Han Shang, nem ligando pra essa loucura toda, foi direto pra cima. Jin Sang, apavorado, gritava: "O que ela tá fazendo? Peraí, como assim o aura do filho sagrado ficou tão perigosa?" Num piscar de olhos, Han Shang quebrou o braço de Jin Sang com um golpe só. O mestre, vendo aquilo, pensava: derrotar um armadurista de nível 9 com um ataque só. Isso é inacreditável. Agora entendi por que a profecia falava do filho sagrado com tanto respeito. O nível de cultivo dele pode até ser baixo, mas a armadura é surreal. O problema é que parece que ele tá tendo dificuldade para controlar esse poder. Na real, é como se a armadura estivesse controlando ele. Enquanto Han Shang avançava de novo, uma senhora mais velha, que assistia de longe, ele gritou: "Acontece, meu filho. Você não pode lutar. Eu te disse. Brigar é coisa ruim. Volta pra casa com a mamãe." Han Shang nem deu bola e lançou a lança dele direto na direção da tia. O tio, desesperado, berrou: "Cuidado, isso pode te matar." Quando parecia que não tinha mais volta, o mestre entrou em ação. Ele apareceu do nada, parou a lança no ar e ainda quebrou ela no meio, só na força bruta. Olhou sério para Han Shang, o filho sagrado, e mandou: "Aqui não é lugar para briga." Mas Han Shang estava totalmente fora de controle e partiu para cima mesmo sem arma. O mestre foi rápido, deu um golpe de palma tão forte que jogou Han Shang para longe e quebrou a armadura dele. Com isso, o garoto voltou aos sentidos e, antes de apagar, ainda pensava: o que tá acontecendo? Por que nada faz sentido? Do nada, uma voz surgiu na cabeça dele: "Hospedeiro, bem-vindo a este mundo. Eu sou seu sistema.
O sistema do domínio de batalha. Vou te preparar pra calamidade que tá vindo aí. Ainda meio grogue, Han Shang se perguntava: que sistema de domínio de batalha é esse? E por que ele tá dentro da minha mente? O sistema respondeu: você acabou de começar. É por isso que tá recebendo a vontade do domínio de batalha como recompensa. Daqui pra frente, toda vez que usar sua armadura, essa vontade vai proteger sua mente, para que a armadura nunca mais te controle. Han Shang, começando a entender melhor, pensou: esse poder é surreal. Agora, pouco eu perdi o controle. Ficar perdendo o controle desse jeito não vai dar certo. Logo em seguida, o sistema mandou uma missão nova. Você tem que ir até a biblioteca e aprender tudo sobre esse mundo. Han Shang pensou bem. Faz sentido, preciso mesmo entender mais sobre esse lugar. Vou aceitar essa missão. Aí ele começou a acordar e murmurou: pera aí, ainda tenho tanta pergunta. Quando foi interrompido pela voz de uma mulher: meu filho, você acordou, tá meio perdido, né? Han Shang perguntou: onde é que eu tô? O tio explicou: essa casa foi arranjada pela academia pra você. Você ficou desacordado por umas 4 horas. Han Shang ficou pensando: será que eu perdi o controle da armadura? É por isso que tô com essa dor de cabeça horrível? A tia preocupada falou: o que vai ser do meu filho agora? Isso não tá certo. Aí virou pra ele, toda carinhosa: você deve tá com fome. Espera aí que eu vou pegar um leite. Antes que ela saísse, o tio entrou na conversa rindo: ah, não, deixa disso. Ele já é grandinho, não precisa mais de leite. Han Shang, ouvindo aquele papo esquisito, tava completamente perdido. O tio se aproximou e perguntou: tá com sede, filho? Han Shang confirmou com a cabeça: tô, mas água já resolve. Aí o tio ficou sério: você precisa aprender a se controlar. Você tem noção de que com aquele ataque todo mundo podia ter morrido? Ainda bem que a senhorita Liu tava lá. Senão você ia acordar e dar de cara com a tragédia que causou. Han Shang, surpreso, perguntou: a senhorita Liu é poderosa assim? O tio confirmou: você não ia saber, porque não é desse mundo. Liu Nansang é a professora mais nova da Academia Oriental. Ela parece gentil e bonita, mas a raiva dela é perigosa, e ela é bem rígida com as regras. Agora que você vai estudar na academia, é bom tomar cuidado. A tia, meio emburrada, reclamou: nunca gostei dessa garota. Você viu a força daquela mão? Um tapa e meu filho já estava desmaiado. Han Shang, tentando processar tudo, repetiu: vocês estão dizendo que eu vou ser aluno aqui? Tipo, vou estudar na academia? O tio confirmou: a Academia Oriental é uma instituição antiga que não só ensina, mas também treina guerreiros armaduristas. Dá pra dizer que eles moldam os protetores do futuro. Nesse mundo, os guerreiros com armadura são o que tem de mais valioso. Estudar na academia era uma baita vantagem. E por isso os pais de Han Shang garantiram que iam ficar por perto. Disseram que iam visitar ele com frequência, então ele não ia estar sozinho. Han Shang respondeu com firmeza, dizendo que queria conversar com a senhorita Liu para entender direito tudo o que aconteceu. Enquanto isso, a tia comentou: toda fofa. Mesmo mais velhos, os filhos ainda são adoráveis, né? A cena cortou para Han Shang e Miss Liu caminhando em direção à biblioteca. Ela olhou para ele, desconfiada, e perguntou por que ele tinha ido procurar ela logo de noite e, ainda por cima, só porque precisava ir na biblioteca. Han Shang explicou que, como não era desse mundo, queria aprender tudo sobre ele. Achava que a biblioteca era o melhor lugar para isso. Por dentro, também lembrava que o sistema tinha dado essa missão para ele, mas sabia que não podia contar para ninguém sobre isso, porque duvidava que outras pessoas tivessem algo parecido. Miss Liu falou que realmente a biblioteca tinha muitos livros sobre o mundo, mas avisou que o que estava escrito nem sempre batia com a realidade. Se ofereceu para explicar de verdade como funcionava o mundo onde ele tinha caído. Ela revelou que o nome do lugar era Continente do Domínio de Batalha, onde existia uma energia única que ficava meio que suprimida. Vários tipos de vida viviam por lá, e as pessoas tinham a habilidade de controlar armaduras de batalha. Mas não era todo mundo que conseguia fazer isso não. Os que conseguiam eram chamados de guerreiros armaduristas. Essas pessoas, os guerreiros armaduristas, tinham uma força absurda e habilidades únicas. Miss Liu explicou também que esse mundo escondia umas entidades bem perigosas chamadas de espíritos malignos. Com o tempo, esses espíritos acumulavam tanto poder que viravam uns monstros bizarros conhecidos como monstros de espírito maligno. Esses bichos só tinham um objetivo: destruir tudo. Eram chamados de calamidades. Gente comum não tinha a menor chance contra eles. Só um guerreiro armadurista conseguia encarar um desses monstros. Ela apontou para um pavilhão e disse que ali era a biblioteca deles, incentivando Han Shang a ler tudo que conseguisse sobre o mundo. Quando ele entrou, foi logo pedindo desculpa pro professor por incomodar, mostrando respeito. Enquanto andava pelos corredores,
ficava pensando nos perigos desse lugar. Antes de aprender qualquer coisa nova, ele sabia que precisava recuperar as memórias que perdeu. Precisava lembrar quem ele era e do que era capaz no passado. A biblioteca era enorme, então ele tinha a esperança de achar algo que ajudasse a recuperar a memória. De repente, um tigre pulou em cima dele. Han Shang reagiu rápido, invocou a lança e bloqueou o ataque com um golpe forte. Mesmo assim, estava difícil segurar a força do bicho. Ele estava se virando só na defesa e percebeu que se quisesse vencer, ia ter que usar toda a sua armadura de batalha. Só a lança não ia dar conta. Nesse momento, alguém chegou gritando: "Cachorrinho, pra com isso? Você não sabe como tratar um visitante?" Han Shang virou e viu um senhor mais velho, o bibliotecário Old Jang, ali por perto. Old Jang o cumprimentou com um sorriso e elogiou a força dele. Disse que sabia que Han Shang era forte o bastante para sair daquela sem arranhão, mas mesmo assim perguntou, por educação, se ele estava bem. Han Shang, meio confuso, perguntou como o velho sabia quem ele era, se ele nem tinha contado nada ainda. Old Jang explicou que a professora Liu já tinha avisado os principais membros da academia sobre ele. As pessoas comuns ainda não sabiam da existência de Han Shang, mas era importante manter isso em segredo, até que ele ficasse mais forte. Se a verdade vazasse agora, a vida dele corria risco. Han Shang apontou para o tigre e perguntou que história era aquela de bicho bravo dentro da biblioteca. Old Jang deu risada e falou que não era tigre, era o cachorro dele. Disse que era uma fera domesticada que ele criava fazia anos, geralmente super tranquila. Mas como era a primeira vez que Han Shang entrava ali, o bicho achou que ele fosse um invasor e atacou. Fora isso, o bicho só atacava se recebesse ordem. Han Shang, espantado, pensava: tem alguma coisa errada com a cabeça desse velhinho. Como ele consegue chamar um bicho desses de cachorro? Old Jang, mudando de assunto, falou: "Ah, e sobre o livro para recuperar a memória? Me desculpa, filho sagrado, mas trabalho aqui há mais de 30 anos e nunca ouvi falar de um livro desses. Provavelmente nem existe algo assim nessa biblioteca." Han Shang ficou pensativo antes de responder. "Só lembro de alguns pedaços do meu passado. E o pouco que eu lembro não é nada bom. Nem sei se lembrar do resto vai ser uma bênção ou uma maldição." Old Jang deu uma risada e soltou: "O que cê disse? Mesmo velho, eu continuo bonitão, né? Filho sagrado, você tem um olhar afiado. Quando eu tinha sua idade, ninguém na academia era mais bonito que eu." Ouvir isso de novo depois de tanto tempo me deixa até emocionado. Han Shang só murmurou baixinho: "Quando é que eu chamei esse cara de bonito? Que papo é esse? Esse velho tá ouvindo mal, certeza." Mais tarde, Han Shang estava sentado por ali, já com um monte de livros na frente. E enquanto virava as páginas, pensava: o tio Jang pode ser meio doido, mas é muito bom no que faz. Pedi só uma vez e ele já me trouxe vários livros cheios de informações interessantes sobre esse mundo. Conforme ia lendo sobre a história do continente, começou a perceber uma coisa estranha. Ela se parecia bastante com a história da Terra. Os detalhes eram diferentes, o contexto também, mas a linha do tempo parecia quase igual. No começo teve dificuldade para entender tudo, mas depois de alinhar os eventos direitinho, conseguiu montar o quebra-cabeça. Só que logo percebeu que tinha coisa errada. Os livros de história estavam cheios de informações distorcidas, com várias partes escritas de forma claramente enganosa. Mesmo lendo bastante, não achou nada muito útil. Até que uma profecia chamou a atenção. Segundo os textos antigos, existiam espíritos malignos escondidos nesse mundo, que um dia iam se transformar em criaturas monstruosas. Quando esse dia chegasse, ia rolar o caos e a destruição, e nem os guerreiros mais fortes conseguiriam impedir. A profecia dizia que quando a catástrofe chegasse, só uma pessoa teria força para enfrentar os monstros: o Filho Sagrado dos Céus. Diziam também que uma pedra sagrada ia reagir ao toque desse escolhido, confirmando que ele era o verdadeiro. Bem nessa hora, uma notificação do sistema apareceu na mente de Han Shang. Missão concluída. Como recompensa, você recebeu o Olho da Percepção. Agora você consegue ver a verdadeira natureza de uma pessoa só com um olhar. Han Shang ficou chocado. Então esse sistema é real mesmo. Até agora eu achava que estava sonhando. Old Jang percebeu o olhar preocupado dele e perguntou: "Filho sagrado, o que houve? Tá com cara de quem viu fantasma." Han Shang ficou na dúvida, mas resolveu perguntar: "Vovô, você consegue ver esse negócio aqui na minha frente?" Old Jang olhou todo confuso e respondeu: "Tá falando de quê, menino? Não tem nada aí." Han Shang só confirmou pra si mesmo: "Então ninguém mais consegue ver isso, só eu." No dia seguinte, lá no morro atrás da academia, a Miss Liu reuniu a turma de alunos do primeiro ano. Ela avisou: "Antes de começar o treino de hoje, tenho um anúncio. Um novo aluno vai entrar na turma. O nome dele é Han Shang. Quero que todos tratem ele com respeito." A galera começou a cochichar. Um dos alunos pensou: "Normalmente quem dá nossos treinos é o instrutor Shoshen.
A senhorita Liu quase nunca aparece, e hoje ela mesma veio apresentar esse cara. Ele deve ser importante. Do outro lado, uma menina olhava pro Han Shang e pensava, rindo, ele é bonito demais. E se estão tratando ele assim, certeza que é fortão. Miss Liu então pediu, faça um espaço na primeira fileira. A partir de agora, Han Shang vai ficar lá. Depois, se virou pra turma de novo e avisou. Nesses últimos dias, vocês passaram por vários tipos de treino. Mas hoje vai ser diferente. Hoje é só treino básico. Só que tem uma regra. Ninguém pode usar armadura ou equipamento de batalha. Quem usar vai perder ponto. Han Shang pensava, eu nem passei um dia inteiro nesse mundo. E já tô no meio de um treino puxado com essa galera. Ele começou a perceber que o pessoal dali era bem exigente. Uma garota ao lado comentou, nosso treino é puxado todo dia. Mas hoje mudaram tudo por causa desse novato. Ele deve ser fraco. Enquanto isso, outro aluno olhou para o irmão mais velho e falou, o novato ficou na primeira fila. Já viu a instrutora dar esse tipo de preferência para alguém antes? O irmão respondeu irritado. Eu entrei nessa academia só por causa da senhorita Liu. E agora esse cara aparece querendo tomar meu lugar. Ele vai ver. Logo logo vai entender que mexer com a senhorita Liu tem consequência. Miss Liu continuou dando as instruções. Assim que entrarem no campo de treino, vocês têm que continuar andando até o ponto final. Quando chegarem lá, o treino acaba. Mas até lá, ninguém pode parar. E quem chegar por último vai ser punido. Quero todo mundo dando o máximo. Os alunos fizeram uma reverência e responderam em coro. Han Shang, meio perdido, ficou pensando se também tinha que se curvar. Observou os outros e decidiu copiar o que todo mundo estava fazendo. Quando começaram a correr, ele notou que a galera era rápida demais. Pensou que aquele treino era para testar velocidade e resistência, mas ficou surpreso com o quanto os outros eram superiores. Até as meninas estavam passando voando por ele. Ele lembrou da vida anterior, carregando sacos pesados nas costas, andando por dias. Achava que isso o deixava mais forte que a média, mas agora via que estava ficando para trás. Nesse mundo, sua força não era nada demais. Enquanto corriam, o chão mudou de repente, fazendo alguns tropeçarem. Han Shang parou e achou que podiam estar sendo atacados, mas percebeu que todo mundo já tinha desviado do obstáculo e seguido em frente, como se fosse algo normal. Frustrado, murmurou, não dá pra acreditar. Como o corpo humano pode ser tão avançado assim? Nesse momento, uma pedra enorme caiu sobre ele, pronta para esmagá-lo. Han Shang entrou em pânico. Sabia que não ia conseguir escapar a tempo, mas antes que a pedra acertasse, uma garota apareceu do nada e puxou ele para fora do perigo. Ela avisou com firmeza, você é novo aqui, então precisa tomar muito cuidado. Isso pode parecer só treino básico, mas se vacilar, morre. Aqui não tem moleza. O sistema então mostrou na tela o nome da garota, Busy Eye, junto com o nível dela e o nome do armadurista que ela usava. Só que, além disso, nenhuma outra informação foi revelada. A evolução de batalha daquela garota estava classificada como I+. Han Shang percebeu que o sistema não tinha mentido. Ele realmente conseguia ver os dados das pessoas daquele mundo. Observando ao redor, reparou que o povo parecia bem de boa, até gentil. A garota mesmo ajudou ele sem nem pensar duas vezes, e depois foi embora. Enquanto ele ainda tentava entender tudo aquilo, um cara mais velho apareceu, botou a mão no ombro dele e disse com um sorriso, "Cê tá com cara de nervoso. Fica tranquilo, eu também tava assim no começo, mas essa academia é um ótimo lugar." Logo depois, o tal irmão mais velho avisou que era melhor Han Shang se apressar. Chegar por último nunca era uma boa ideia. Podia acabar sendo punido. Han Shang, mesmo grato, não deixou de se perguntar por que aquele cara estava seguindo ele. Observando bem, notou que as habilidades físicas dos outros alunos eram muito superiores às dele. Achou estranho o sistema não ter mostrado nenhuma informação sobre aquele sujeito. E sentiu um incômodo esquisito. Como se aquele cara tivesse feito algo contra ele no passado, mesmo sem saber por quê. Continuando pelo caminho, Han Shang acabou entrando numa parte mais fechada da floresta e comentou sozinho como o campo de treino era imenso. Os alunos tinham se espalhado por tudo quanto era canto, mas por sorte, o sistema dele permitia que ele visse os atributos dos outros personagens. Então ele pensou, será que dá pra ver os meus também? O sistema respondeu na hora com as informações. Nome, Han Shang. Idade, 19 anos, armadura, Deus Marcial Lubu nível atual, primeiro estágio da classe Rei Humano. Mas aí veio a parte desanimadora. Como ele ainda não tinha um armadurista, na prática ele era quase inútil. Ficou frustrado, pensou que era injusto ser chamado de fraco num mundo onde ele mal tinha começado. Nisso, um movimento estranho chamou a atenção dele. Agiu rápido e conseguiu desviar de um ataque. Percebeu que a floresta estava cheia de armadilhas escondidas. O sistema avisou.
Você evitou uma armadilha. 100 pontos de experiência adicionados. Han Shang ficou se perguntando para que serviam esses pontos. Será que dava para usar para melhorar alguma coisa? Mas antes que pudesse pensar muito, uma dor aguda atingiu o ombro dele. Confuso pensou: ué, mas eu nem fui atingido. Por que tô sentindo dor? O sistema explicou: você foi envenenado. O veneno tá tentando paralisar seu corpo, mas já não se preocupe. Sua resistência a venenos de nível básico já tá ativada. Nenhum veneno comum vai te afetar. Han Shang já começou a desconfiar de quem podia ter feito isso. Continuou se movendo, mas acabou ativando outra armadilha. Dessa vez uma flecha voou direto nele. Por causa do efeito do veneno, não conseguiu desviar completamente e levou um corte no rosto. O sistema seco informou: você falhou em evitar a armadilha. 0 pontos de experiência ganhos. Han Shang percebeu que o veneno tinha deixado ele mais lento e por isso não conseguiu reagir a tempo. Pensou: é por isso que tô tomando esses golpes. Preciso me livrar disso logo. Nesse instante, ouviu um som esquisito. Quando olhou para o alto, já tinha outra armadilha prestes a cair em cima dele. Mas agora o sistema avisou: seu corpo foi desintoxicado. E na hora, ele conseguiu desviar. O sistema confirmou: você evitou a armadilha. 100 pontos de experiência ganhos. Sentindo o corpo mais firme, Han Shang percebeu que agora estava bem melhor. Desviar das armadilhas parecia muito mais fácil. Então decidiu: é agora que vou começar a ganhar ponto. Se esse é o seu jeito de evoluir, vou aproveitar cada armadilha até o último segundo. Determinado, começou a desviar de tudo que aparecia, ganhando ponto atrás de ponto. Tinha entendido que a única forma de sobreviver naquele mundo era evoluir sem parar. Se parasse, morria. Com o sistema do lado, prometeu para si mesmo que ia se tornar tão forte que superaria até os limites desse mundo. Com um único movimento de respiração, Han Shang dominou todas as armadilhas da floresta. O sistema anunciou: você acumulou uma grande quantidade de experiência. Promoção alcançada. Segundo estágio da classe Rei Humano. Com a atualização da armadura, ele sentiu o corpo inteiro mudar. Energia corria por cada célula, músculo e osso. Até a pele parecia mais resistente. O sistema avisou: você subiu de nível. Recompensa: habilidade de invocação nível 1 desbloqueada. Han Shang ficou curioso sobre o que era essa tal invocação. O sistema explicou: com essa habilidade você pode invocar 2 soldados esqueleto. A força deles vai crescer junto com a sua. Han Shang reparou que o sistema vivia falando de um jeito todo enrolado, mas no fim das contas dava para entender o recado. Mesmo sem ser um armadurista de verdade, ele ainda podia encarar os desafios que aparecessem pela frente. Enquanto isso, escondido em cima de uma árvore ali perto, o tal irmão mais velho observava Han Shang com atenção. Ele lembrava bem do veneno paralisante que tinha usado nele, e achava estranho que, mesmo depois disso, o cara ainda estava de pé como se nada tivesse acontecido. Já era para ele ter caído em alguma armadilha ou desmaiado. Parecia que o veneno não tinha feito efeito como deveria. Decidido a não falhar de novo, o cara se preparou para agir outra vez. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Han Shang agarrou o braço dele e parou tudo. Com um sorriso irônico, perguntou: você achou mesmo que eu ia cair no mesmo truque 2 vezes? Pegando o inimigo de surpresa, o irmão mais velho tentou desconversar rapidinho, dizendo que era só um mal-entendido, que tinha ido lá para ajudar e não queria machucar ninguém. Mas antes que pudesse continuar com a desculpa, Han Shang já mandou um chute certeiro que lançou o cara para longe, frio. Han Shang falou que não tinha tempo a perder com ele, que já tinha perdido demais por causa das armações dele. O irmão mais velho ficou furioso. Lembrou que desde pequeno nunca tinha sido humilhado. Sempre tinha derrotado qualquer um que cruzasse o caminho dele. E agora, Han Shang era o primeiro a botar a mão nele. Isso, pra ele, era imperdoável. Cheio de raiva, lançou um golpe de palma com tudo, mas Han Shang bloqueou fácil. O outro ficou em choque. Apesar de parecer fraco, Han Shang estava com uma força absurda, quase igual a dele. Han Shang também percebeu que aquele golpe tinha sido bem poderoso. Pensou que se não tivesse evoluído recentemente, teria sido muito difícil aguentar aquilo. Mas agora, com um nível novo, ele estava preparado. Tentando bancar o superior, o irmão mais velho se apresentou com toda a pompa. Eu sou o jovem mestre da família Song, parte da realeza. Enfrentar alguém como eu devia ser uma honra. Disse que agora ia lutar com força total, avisando que Han Shang devia se sentir sortudo por estar prestes a morrer pelas mãos da realeza. Mas Han Shang debochou. E daí se você tem sangue real? Se vive numa bolha, isso não significa nada. Você é só um nojento arrogante. E quer saber? Olhar pra você já me dá nos nervos. Com um sorrisinho, ainda completou: aliás, seu timing foi perfeito. Acabei de desbloquear uma habilidade nova.
e estava querendo testar em alguém. Han Shang tinha até planejado testar em outro oponente, mas agora que esse apareceu, seria o alvo perfeito para ver o quanto tinha evoluído. Então ele ativou sua nova habilidade e invocou soldados esqueleto. Com desprezo, falou que o cara diante dele era jovem demais para representar a ameaça de verdade. Os esqueletos, por outro lado, iam dar uma diversão bem maior. O irmão mais velho ficou nervoso ao ver aquelas criaturas surgindo ao redor. Ele olhava para os lados, sem entender direito o que eram aqueles soldados mortos-vivos. Mandou os esqueletos atacarem. Quando um deles foi para cima, o cara teve dificuldade para desviar, já percebendo que a velocidade e a força deles eram de outro nível. Entendeu na hora. Para encarar aqueles bichos, ia ter que usar sua armadura de batalha. Outro esqueleto atacou, e ele só conseguiu escapar por pouco. Cada movimento dos soldados parecia mais forte que o anterior. Sem escolha, ativou o sistema da armadura. O sistema reconheceu o inimigo. Nome: Song Yung Armadura. Ferrão venenoso. Nível: terceiro estágio da classe Rei Humano. Song Yung avançou com precisão, cortando seus inimigos com duas lâminas, a lâmina de veneno doloroso e a lâmina de veneno sangrento. Bastava um corte para causar dor insuportável. Ele se gabava de deixar os adversários imobilizados com seus venenos, e realmente, depois de vários cortes, ele achava que tinha vencido, mas logo percebeu que os soldados esqueleto continuavam vindo com tudo, sem parar. Confuso, Song Yung se perguntava: por que esse veneno não está funcionando nesses monstros? Chegou à conclusão de que criaturas invocadas talvez fossem imunes a veneno. Então decidiu que o melhor era derrotar logo quem tinha invocado eles. Só que quando se virou para procurar Han Shang, ele já tinha sumido. Enquanto isso, Han Shang já estava longe, desviando com habilidade de todas as armadilhas que apareciam pela frente. Enquanto continuava desviando das armadilhas, Han Shang ia ganhando pontos. Ele sabia que não podia perder tempo. Cada segundo contava. E quanto mais rápido ele se movesse, mais forte ficaria. Repetia para si mesmo que se meter em briguinhas só ia atrasar o caminho até o verdadeiro poder. De repente, o sistema mandou uma notificação urgente. Uma missão importante tinha começado, e ele foi imediatamente teleportado. Sem entender nada, Han Shang piscou, e já estava em outro lugar completamente desconhecido. Olhou em volta, tentando reconhecer o lugar, mas nunca tinha estado ali antes. Viu uma saída e foi com cuidado até lá. Chegando a uma arena, ainda sem saber o motivo de estar ali, perguntou o que estava rolando. O sistema respondeu, instruindo que ele fosse até o centro da arena. Mesmo desconfiado, ele confiava no sistema e achou que não custava seguir as instruções. Assim que se posicionou no meio da arena, o sistema travou seu corpo e sua armadura. Ele ficou paralisado, sem conseguir se mexer. Entrou em pânico. Sentia que tinha sido traído, confiava demais no sistema e agora parecia que ele tinha se virado contra ele. Sem conseguir se mexer, viu centenas de centopeias saindo dos buracos da arena. Eram venenosas, dava pra ver. Logo em seguida começaram a aparecer escorpiões com os ferrões prontos para atacar. A quantidade de criaturas era absurda e Han Shang ficou em choque, sem entender nada. O sistema então anunciou: a prova do veneno começou. As criaturas partiram para cima dele, mordendo e picando sem parar. Han Shang gritava de dor, implorando para saber por que o sistema estava fazendo ele passar por aquilo. Lembrou o sistema que ele era o hospedeiro e que machucá-lo não fazia sentido, mas o sistema continuava mandando notificações frias. Quantidade excessiva de veneno detectada. Resistência natural atingiu o limite. Proteção contra venenos falhando. O veneno se espalhava rápido. Han Shang caiu no chão, se contorcendo. Sentia cada gota de veneno queimando por dentro. Era como se tivesse uma maldição corroendo ele por dentro. A dor era tão insana que ele mal conseguia respirar. Pensou que preferia morrer do que continuar sentindo aquilo. E então, desmaiou. No meio da inconsciência, começou a lembrar de coisas antigas. Se viu num canteiro de obras, quando uma carga enorme de blocos de ferro caiu sobre ele. Dava para ouvir vozes em volta, comentando o acidente. Alguém falou que o cabo do guindaste tinha arrebentado. Outro disse que o trabalhador atingido tinha morrido. Mas uma voz interrompeu. Ele ainda estava respirando. De repente, bateu uma urgência nos outros. Disseram que tinham que levar ele para o médico. Mas aí hesitaram. Um deles falou: ele é só um operário. Quem vai pagar o hospital? Outro, cheio de frieza, sugeriu: ele não tem família, não tem importância. É melhor enterrar logo. Um trabalhador mais novo tentou argumentar. Mas ele está respirando ainda. O mais velho cortou na hora. É órfão, não vai fazer falta. Ninguém vai notar. Todo mundo tem suas próprias vidas para cuidar. E com isso, começaram a enterrar Han Shang vivo, mesmo com o corpo ainda lutando para sobreviver. Enquanto isso, o sistema falava com ele, informando que um veneno extremamente perigoso tinha sido injetado no corpo dele.
Todos os tipos conhecidos de toxina tinham entrado no organismo, mas, ao mesmo tempo, ele tinha sido purificado. Por conta da exposição constante ao veneno, o sistema tinha evoluído sua resistência básica para resistência intermediária. Agora, o corpo dele estava muito mais forte contra toxinas. Quando acordou, Han Shang entendeu tudo. No passado, ele era fraco. Foi por isso que sofreu tanto e foi enterrado. Mas agora ele tinha o sistema. E com o sistema ao lado, tudo era diferente. Ele entendeu que o sistema não queria destruí-lo, e sim fortalecê-lo. Seus objetivos estavam alinhados. Decidido, prometeu treinar o corpo até um nível impossível de ser ferido. Pediu para o sistema levá-lo ao limite, torná-lo imune à dor. O sistema reconheceu sua determinação e avisou que ele estava prestes a ser teleportado de volta para o mundo real. Quando Han Shang abriu os olhos, já estava de volta no campo de treinamento. Percebeu rapidamente que tinha passado bastante tempo fora dali. Tinha sido de manhã quando tudo começou, mas agora já era noite fechada. Han Shang tentava colocar os pensamentos em ordem quando notou um movimento estranho nos arbustos ali perto. Curioso, se aproximou com cuidado e acabou encontrando Jin Song escondido no meio da vegetação. Jin parecia aliviado ao ver Han Shang e perguntou se ele estava bem. Mas Han Shang achou o comportamento dele meio suspeito e ficou na defensiva. Antes que pudesse fazer mais perguntas, Jin chamou alguém com urgência, dizendo que tinha encontrado Han Shang, agora ainda mais confuso. Han Shang se perguntava o que estava acontecendo de verdade. Mais tarde, de volta em casa, a senhorita Lu demonstrou preocupação com ele. Comentou que, segundo o que ele contou, ele tinha desmaiado durante o exame e só recobrado a consciência à meia-noite, o que era bem estranho. O mestre suspeitou que alguém podia ter usado alguma habilidade psíquica em Han Shang, o que tornava difícil saber o que realmente tinha acontecido. Mesmo sem ter certeza de nada, concordaram que o mais importante era que ele estava são e salvo. Durante a conversa, Jin Song mencionou alguém chamado Song Yung, mas Han Shang fingiu que não conhecia o nome. Jin descreveu o cara como alguém obcecado com a própria aparência, arrogante e completamente apaixonado pela senhorita Lu. Disse também que o sorriso de Song Yung era marcante, difícil de esquecer. Foi aí que Han Shang ligou os pontos. Jin estava falando do mesmo cara que tentou atacá-lo mais cedo. Jin então revelou que, enquanto procuravam por Han Shang, encontraram o corpo de Song Yung. Han Shang ficou chocado, tentando entender quem poderia ter feito aquilo. Fingindo ignorância, respondeu que nunca tinha conhecido ninguém com esse nome. E lembrou que aquele era só seu primeiro dia na academia. Não conhecia ninguém pessoalmente ainda. Jin explicou que no dia anterior tinha se machucado numa luta contra um monstro, e por isso não participou do teste, mas ele já estava se adaptando à situação. Han Shang percebeu que, em menos de um dia, já tinha se envolvido em várias encrencas. Concluiu que precisava agir com mais cautela, se misturar com os outros e treinar sem chamar atenção demais. A investigação sobre a morte de Song Yung não chegou a muitas conclusões. Tinha vários sinais em volta do corpo, mas uma coisa era certa: ele não foi morto por uma pessoa só. Pelo menos 2 guerreiros armaduristas tinham se envolvido. A senhorita Lu comentou que até aquele momento ninguém nunca tinha sido morto sob a vigilância da academia. Era algo sem precedentes. Ela ficou indignada e disse com firmeza que iam descobrir quem fez isso. Quem teria coragem de entrar aqui e matar um dos nossos? Perguntou com a voz cheia de determinação. Enquanto isso, Han Shang estava em silêncio, refletindo. Lembrou que tinha posicionado seus soldados atrás de Song Yung. Agora, sabendo que 2 atacantes estavam envolvidos, se perguntou: será que foram meus soldados que mataram ele? Eu nunca mandei eles matarem. Só falei pra acabar com aquilo. Mas pra eles, acabar pode ter significado outra coisa. Sentindo que precisava de respostas, Han Shang invocou seus soldados. Quando os 2 apareceram diante dele, ele foi direto. Eu mandei vocês lutarem com Song Yung. Vocês mataram ele. Os soldados responderam sem nem hesitar. Sim, mestre, nós matamos. Han Shang suspirou, frustrado. Eu já suspeitava. Olhou pra eles irritado. Vocês têm ideia da besteira que fizeram? Eu nunca mandei matar, só lutar. Os soldados trocaram olhares nervosos e caíram de joelhos. Mestre, nos perdoe. Foi um erro. Han Shang suspirou cansado. Nem imaginava que soldados mortos-vivos podiam sentir culpa. Fez um gesto com a mão. Tá, levantem. O que tá feito, tá feito. Só rezem pra que nossos nomes não apareçam nessa investigação. E a partir de agora, só matem se eu disser claramente. Entendido? Os soldados se endireitaram e responderam em coro. Sim, mestre, entendido. Ótimo, ele disse. Agora vão. Assim que eles sumiram, Han Shang pensou. Esses soldados são fortíssimos, mas quando o assunto é inteligência, são um desastre. Vou ter que ser extremamente específico nas ordens. Um comando errado e eles causam o caos total.
Foi nesse momento que o sistema apareceu com uma nova notificação. Hospedeiro, você recebeu uma nova missão. Não precisa fazer nada, apenas seguir o caminho indicado. Ao concluir, será recompensado com algo extraordinário. Bom, pelo menos essa parece fácil. Só preciso seguir o caminho. Ao sair, viu uma estrada longa se estendendo à sua frente. Ficou parado por um segundo, pensativo. Para onde será que esse sistema tá me levando agora? Han Shang pensava se aquilo era mais uma provação do sistema. Mesmo desconfiado, decidiu seguir em frente, acontecesse o que acontecesse. Tô pronto. É só seguir as instruções. Logo se viu dentro de um salão totalmente desconhecido. O sistema anunciou: hospedeiro, você concluiu a missão. Sua habilidade de navegação é admirável. Han Shang bufou. Esse sistema é doido. Não me deixou pegar o caminho principal. E ainda me fez pular por uma janela. Nem sei onde eu tô agora, mas parece que tô no meio da academia. E esse salão tá vazio. O sistema continuou. Você está dentro do colégio Itspro Wong. Tarefa concluída. 1000 pontos de experiência adicionados. Olhando pra frente, Han Shang viu um corpo estirado no chão. Ao se aproximar e examinar, murmurou: esse é o Song Yung. Parece que essa área aqui é onde armazenam os corpos. A voz do sistema apareceu de novo. Como recompensa, você ganhou mais um soldado morto-vivo e uma nova habilidade, extração de armadura. Na hora, um novo soldado esqueleto surgiu diante de Han Shang. Ele logo estranhou. Os soldados anteriores tinham armaduras. Esse não tem. Por quê? O sistema respondeu: com a habilidade de extração de armadura, você pode extrair armaduras de qualquer corpo. Deseja extrair deste? Han Shang deu um sorriso torto. Então eu posso pegar a armadura de um cadáver? Vamos ver como isso funciona. Ativando a habilidade, ele assistiu enquanto a armadura era extraída do corpo de Song Yung e transferida para seu novo soldado. O sistema confirmou. Seu soldado recebeu a armadura ferrão venenoso. Han Shang observou a transformação com interesse. Isso pode ser útil, bem útil. Logo depois, viu que sua força geral tinha subido para Rank D+. Ele refletiu sobre isso, reconhecendo que, por agora, não tinha inimigos, mas sabia que precisava ficar atento no futuro. Curioso, perguntou ao sistema se teria mais soldados depois. O sistema respondeu: atualmente você tem 3 soldados esqueletos. Pode comandar até 100.000 do mesmo tipo. Han Shang arregalou os olhos. 100.000? O sistema continuou: você também pode liderar 100.000 arqueiros, 100.000 unidades de cavalaria, 100.000 curandeiros e 100.000 tanques. Total atual: 500.000 soldados em 5 categorias diferentes. Se desbloquear novas classes, o limite pode aumentar ainda mais. A ficha caiu. Ele estava destinado a se tornar um comandante com um exército gigantesco, composto por guerreiros que nunca cansam e não podem morrer. No dia seguinte, a academia estava um caos. O clima era pesado, os alunos ainda estavam apavorados com a morte de Song Yung, e o medo tinha se espalhado. Para controlar a situação, a academia apertou a segurança. Aos poucos, isso ajudou a acalmar os ânimos e a rotina foi voltando ao normal. Durante esse tempo, o tio e a tia visitavam Han Shang com frequência. A mulher sempre levava comida para ele, o que deixava ele sem entender. Como alguém pode ser tão bom assim sem esperar nada em troca? Pensava. O casal até queria que ele chamasse eles de mãe e pai, mas ele não conseguia. Aquilo ainda era difícil para ele. O tempo passou, e os treinos da academia foram ficando cada vez mais intensos. Han Shang evoluiu bastante, alcançando o mesmo nível dos colegas em força e habilidades físicas. Mesmo assim, ele continuava escondendo suas habilidades especiais. Sabia que depender só do sistema não era seguro. Se não ficasse mais forte por conta própria, uma hora ia acabar derrotado. Determinado, treinava dia e noite, melhorando o controle da armadura e as técnicas de combate. Mas ainda tinha um desafio. Não conseguia invocar a forma verdadeira da armadura. Isso ainda escapava dele. Com o tempo, fez amizades. Os colegas contaram que poucos nobres estudavam ali, e Song Yung era um deles. Esses caras tinham muito poder e conseguiam posições importantes sem nem entrar em batalha. Os instrutores da academia sabiam quem eles eram e respeitavam suas origens. O sucesso deles já vinha garantido de berço. 3 meses depois, Han Shang e a turma receberam uma folga de 5 dias para o recesso de verão. Jin Song apareceu todo animado dizendo que ia visitar a família. Han Shang, por outro lado, não sabia o que fazer. Não tinha família nesse mundo, nenhum lugar para ir. Foi quando BSY sugeriu que ele fosse com ela. Disse que a mãe cozinhava super bem e ia adorar ter ele por lá. Han Shang agradeceu, mas recusou educadamente, dizendo que tinha umas coisas para resolver. Bem nessa hora, um servo da academia chegou com uma mensagem. Han Shang, uma carruagem veio buscar você.
Confuso, ele ficou pensando: quem será que me mandou chamar? Assim que saiu, Han Shang viu que a carruagem pertencia ao tio e à tia adotivos que moravam na cidade de Fu. O cocheiro se referiu a ele como jovem mestre, confirmando que aquele era realmente o destino. Ao chegar, Han Shang ficou impressionado com o tamanho e o luxo da mansão. Era difícil de acreditar que, mesmo sem ter o mesmo sobrenome, o destino tinha juntado eles de uma forma tão estranha. Assim que entraram, Han Shang levou um susto quando a tia veio correndo, toda empolgada. Por reflexo, treinado com rigor nos últimos meses, ele desviou instintivamente e a mulher tropeçou para frente. O tio, chocado, brigou com ele, chamando-o de bobo por ter se esquivado do abraço da mãe. Mas antes que ele pudesse continuar reclamando, a tia deu um soco nele, dizendo que ele não tinha o direito de levantar a voz com o filho dela. A prima da tia, que trabalhava ali como arrumadeira meio período, interrompeu os dois, lembrando que Han Shang ainda estava em pé na porta fazia tempo. Convidou todos para irem até a mesa de jantar. Han Shang, ainda meio travado, perguntou baixinho onde a tia estava. O tio respondeu que ela estava preparando o último prato e que logo ia se juntar a eles. Disse que ela estava animadíssima com a visita e tinha passado o dia inteiro cozinhando. Durante a refeição, um silêncio estranho tomou conta. Han Shang nunca tinha se sentido tão desconfortável. O tio então dispensou os empregados, dizendo que queria falar em particular com o sobrinho. Quando ficaram sozinhos, o homem fez algo inesperado. Caiu de joelhos. Han Shang tentou levantá-lo na hora, mas o tio não deixou. Com a voz pesada, o tio disse que sabia que Han Shang era o filho sagrado, alguém muito além das pessoas comuns. Admitiu que o pedido que faria era egoísta, mas não tinha mais saída. Desde que o filho deles morreu, a esposa dele tinha afundado numa tristeza sem fim e não sorria fazia mais de 10 anos. Ver ela daquele jeito destruía ele por dentro. Mas desde que Han Shang apareceu na vida deles, ela voltou a sorrir, voltou a viver. Ela acreditava de verdade que os céus tinham trazido o filho dela de volta. Com um tom desesperado, o tio pediu: só uma vez, chama ela de mãe, só uma vez. Isso já faria o mundo dela. Enquanto isso, no pátio, a tia de Han Shang terminava de preparar o último prato. A prima olhou para ela e comentou: faz tempo que não te vejo tão feliz assim. A tia respondeu, sorrindo de orelha a orelha: é que meu filho voltou. E para mim, ele é o melhor filho do mundo. Mas esse momento de paz foi interrompido de forma brutal. Um guerreiro usando armadura apareceu do nada, com um sorriso maldoso no rosto, e declarou: ninguém aqui vai sair vivo. O barulho foi enorme. Han Shang e o tio saíram correndo dos cômodos para ver o que tinha acontecido. Os empregados vieram desesperados, gritando: senhor, um homem entrou armado e levou as duas madames. O tio ficou pálido. Foram sequestradas? Mas como? Nossa cidade sempre foi tranquila. Isso nunca aconteceu antes. Han Shang tentou acalmar ele. Pai, calma. A gente precisa pensar com clareza. Mas o tio estava fora de si. Isso é tudo culpa minha. Acreditei que nossa cidade era segura, que não tínhamos inimigos. Por isso nunca contratei guerreiros para proteger a casa. Agora, por causa da minha negligência, minha esposa foi levada. Ele cerrou os punhos determinado. Preciso avisar as autoridades. Vão mandar gente atrás do sequestrador. Mas aí, como se tivesse levado um choque de realidade, murmurou: espera, e se denunciar piorar tudo? E se machucarem ela por minha causa? Não sei o que fazer. De repente, a expressão dele mudou. Han Shang, ele não é um guerreiro qualquer. Ele é o filho sagrado. Se quiser, ele pode resgatar minha esposa com facilidade. Cadê ele? Uma das criadas se aproximou meio tímida. Senhor! Assim que ele ouviu que a madame foi sequestrada, ele saiu correndo atrás do criminoso. Enquanto isso, Han Shang já estava na trilha do sequestrador. Pensava: ainda bem que aprendi técnicas de rastreamento na academia. Dá pra seguir ele fácil. Ele se concentrou e sentiu a presença da tia. Ela não foi levada para longe. Ainda dá tempo de salvar. Correndo pela floresta, notou que o sequestrador tinha parado. Ele escolheu uma caverna para se esconder. Mas por quê? O tio disse que não tem inimigos. Por que alguém sequestraria a tia? Tem coisa errada aí. O fato do homem ter parado significava que ele esperava ser seguido. Pode ser uma armadilha, mas não importa. Vou lidar com o que vier. Com essa determinação, Han Shang entrou na caverna. Assim que pisou lá dentro, foi recebido pela escuridão. As paredes estavam cobertas por cogumelos gigantes, dificultando ainda mais a visão. Não achei que esse lugar fosse tão grande assim, murmurou Han Shang, entrando mais fundo na caverna. Preciso ficar alerta. Um ataque pode vir a qualquer momento. De repente, seus olhos se arregalaram. Lá na frente, sua tia estava caída no chão, inconsciente. Ele correu até ela, agachando-se ao lado e checando sua respiração. Ela tá viva, graças aos céus, sussurrou, aliviado.
Senhora, me escuta? Consegue me ouvir? Mas antes que ela pudesse responder, um rosnado gutural ecoou pela caverna. Han Shang se virou com tudo, os músculos já em tensão total. Das sombras surgiu uma criatura gigantesca e monstruosa. Como é que um demônio tão poderoso veio parar aqui? Murmurou, incrédulo. A voz familiar do sistema soou em sua mente. Hospedeiro, você está em perigo extremo. Você entrou sem saber na toca de um demônio espiritual. Ele te vê como uma ameaça e está pronto para atacar. Han Shang rangeu os dentes. Se eu lutar aqui, minha tia pode acabar ferida. Preciso tirá-la daqui primeiro. Ergueu a lança, preparando-se. Vou criar uma abertura e fugir com ela. Mas antes que pudesse agir, viu alguém parado na entrada da caverna. A governanta da casa do tio. Han Shang estreitou os olhos. Pera, ela foi sequestrada junto com a minha tia. Então por que tá de pé? E fora da caverna, enquanto a tia continua inconsciente. A menos que ela esteja envolvida nisso tudo. E como se fosse para confirmar a suspeita, um guerreiro com armadura apareceu bem atrás da governanta. Os instintos de Han Shang gritaram. Algo ali estava errado demais. A mulher sorriu friamente. Meu querido sobrinho, é aqui que nos despedimos para sempre. Nesse momento, o guerreiro ergueu a arma e desabou a entrada da caverna com um golpe. Han Shang só teve tempo de ver o caminho de saída sendo fechado diante de seus olhos. Sabia. Era uma armadilha, murmurou, soltando uma risada amarga enquanto se virava para o demônio. Então é assim? Beleza. Vamos ver quem é que vai ficar preso de verdade aqui. Lá fora, a risada dos traidores ecoava pela floresta. Eles estavam felizes, mas não sabiam que a alegria deles logo ia virar desespero. Han Shang prometeu. Eles vão pagar, cada um deles, com dor. Pegando a tia nos braços, ele a levou até a entrada desmoronada e a deixou ali, em segurança. O demônio, percebendo sua movimentação, avançou. Mas Han Shang se manteve firme. Fica tranquila, você tá segura agora. Eu vou te levar pra casa. Só descansa. A criatura se aproximava, ameaçadora, quando de repente os soldados esqueletos surgiram, bloqueando o caminho. Um deles, com o corpo envolvido na armadura ferrão venenoso, já tinha deixado um corte no monstro. Os 3 soldados mortos-vivos ficaram posicionados ao redor de Han Shang, prontos para protegê-lo. O demônio javali, vendo os oponentes ao redor, começou a ficar inquieto. Tem gente esperando lá fora, disse Han Shang. Temos que acabar logo com essa coisa antes que seja tarde demais. Os soldados pareciam hesitar, como se estivessem esperando um comando. Mas de repente, uma fúria tomou conta deles. Lá fora, um dos guerreiros impacientava-se. Por que ainda estamos aqui parados? Gritou. Esse moleque é só um calouro. Vocês acham mesmo que ele vai sair vivo de lá? Um demônio espiritual tá lá dentro. Ele não tem chance. A governanta, porém, se recusava a ir embora. Eu não saio até confirmar que ele morreu. Esperei por esse momento por 8 anos. Não pode ter erro agora. O guerreiro bufou irritado. E se a gente só tivesse matado o velho lá na casa? Em vez de fazer esse circo todo, nada disso teria acontecido. Ela rebateu. Segredo era essencial. Enquanto parecer acidente, ninguém vai suspeitar. Eu perdi meu marido há 8 anos. Desde então, me infiltrei na casa da família Han. Aprendi tudo sobre eles. Não por lealdade, mas por estratégia. Explicou que ao longo dos anos, ficou claro que o casal não teria mais filhos. E por isso, ela acreditava que herdaria tudo. Passou esse tempo todo fingindo ser uma empregada dedicada, esperando que a fortuna da família acabasse nas mãos dela. Mas então, do nada, apareceu um filho desconhecido. Ela ouviu o casal conversando sobre passar todos os bens para ele. O cunhado foi contra, mas a prima estava decidida. O filho dela herdaria tudo. A governanta não aceitou. Depois de tantos anos esperando, não ia deixar tudo escapar. Concluiu que nenhum dos dois, nem a prima nem o filho, podia continuar vivo. A morte deles era a única garantia de que ela teria o que julgava merecer. O guerreiro, pouco se importando com os motivos dela, apenas disse: eu já cumpri minha parte do acordo. O mercenário esperava ser bem pago e deixou claro que não tolerava atrasos. Disse que tinha assumido um grande risco atacando a família Han em plena luz do dia. Ainda mais com o xerife da cidade, que era bem influente, provavelmente buscando vingança. A recompensa precisava estar à altura. A governanta, visivelmente nervosa, garantiu que, como membro do grupo de mercenários, ele receberia o combinado. Ninguém no país ousaria negar pagamento a eles. Enquanto conversavam, o chão começou a tremer. A entrada da caverna balançava e os dois ficaram em choque. A governanta, alarmada, gritou: o que está acontecendo? Lá do fundo da caverna, uma onda de energia explodiu, irradiando poder em todas as direções. O guerreiro arregalou os olhos, incrédulo. Ele
Ainda tá vivo? De repente, a entrada explodiu e pedras voaram para todos os lados. O homem de armadura mudou a expressão, agora mais interessado. Subestimei esse moleque, murmurou. Agora que abriu a passagem, venha. Enfrente seu destino. Mas cuidado, sua pressa será sua ruína. Lá fora, seu tio te espera. Não tem pra onde fugir. Quando o espírito demoníaco começou a sair da caverna, o guerreiro riu com desprezo. Ainda tá com fome, criatura? Pois vai morrer em vão se ousar me enfrentar. Só que antes mesmo de dar um passo, a cabeça do demônio foi lançada pelos ares e caiu com um baque na frente deles. Era Han Shan quem havia jogado. O sorriso do mercenário desapareceu. Você ainda tá vivo? Disse surpreso, mas logo voltou ao tom arrogante. Bom, você deve estar exausto depois de lutar com essa coisa. E tá sozinho. Isso vai ser divertido. Mas então reparou em algo estranho. Han Shang não estava sozinho. 3 figuras estavam ao lado dele. O mercenário analisou os 3 rapidamente. Um deles estava numa postura estranha. Provavelmente eram criaturas invocadas. São só invocações. Fracas. Resmungou. Não passam do nível inicial de rei humano. Acabo com eles em segundos. Mas o terceiro era diferente. Tinha uma presença mais forte, alcançando o 3º estágio do nível rei humano. Mesmo assim, ele achava que não importava. Por mais forte que uma invocação fosse, o mestre era só um humano com energia limitada. Eventualmente, Han Shang ia se esgotar, e quando isso acontecesse, a vitória seria garantida. O mercenário avançou, levantando sua arma. Suas habilidades são impressionantes, mas não vão te salvar. Esse será seu último dia. Com um sorriso sádico, ele invocou seu machado e escudo, enormes e ameaçadores. Vou te cortar ao meio. Já tirei muitas vidas antes da sua. Você não será o último. O sistema falou na mente de Han Shan. Inimigo detectado. Mercenário profissional. Armadura. Fan Kuai. Nível. 5º estágio do rei humano. Força de combate. Rank D+. Em seguida veio a missão. Objetivo. Eliminar o mercenário à sua frente. Deseja aceitar? Han Shang sorriu. Eu já ia matar esse cara mesmo. Agora que virou missão oficial, vai ser com ainda mais gosto. Ele acrescentou. Você pode até ter um nome respeitável, mas quando atacou a minha mãe, você selou o próprio destino. Agora vai aprender o preço de machucar a mãe do filho sagrado. Os soldados esqueleto avançaram. O mercenário ergueu o escudo e usou uma investida brutal, esmagando um deles. Soldado esqueleto sofreu dano crítico, alertou do sistema. Outro soldado perdeu a mão com um golpe de machado. Dano múltiplo detectado. Em segundos, o mercenário destruiu 2 dos soldados. Ele riu satisfeito. Eu achei que você era só um moleque, mas confesso, você me surpreendeu. Só que quando saboreava a vitória, um ataque veio pelas costas. O soldado ferrão venenoso havia contra-atacado. Atacando pelas costas? Resmungou o guerreiro, furioso. Covarde! Se tem coragem mesmo, vem lutar de frente. Ele jurou que se o inimigo ousasse enfrentá-lo diretamente, iria destruí-lo por completo. Mas o ferrão venenoso era ágil. Desviava de todos os golpes com habilidade, deixando o mercenário cada vez mais frustrado.